Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite nós temos uma palavra em forma de áudio devocional. Aleluia. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, do versículo 17 até o versículo 20, que diz assim: Aleluia. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva, e se a família dos egípcios não subirem nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Estes 4 versículos vêm falar sobre a adoração a Deus em Jerusalém e também sobre a santidade do Senhor e a santidade dos utensílios da casa do Senhor naquele dia. E o Senhor estava dando uma sentença àqueles que não queriam adorar ao Senhor, que aqueles que não subissem, independente se fosse judeu, ou gentil ou grego, se fosse de outra nação, se não subisse para adorar ao Senhor, teria consequências. Aleluia, glória a Deus. E qual foi a primeira consequência que o Senhor disse? Que não viria sobre eles a chuva, que a chuva não viria sobre eles se alguma das famílias da terra não subissem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso não está falando aqui uma nação específica, ele disse todas as famílias da terra. Se alguma das famílias da terra não subirem a Jerusalém, se alguma, então em qualquer família que existe na terra, se não adorasse a Ele, naquela época seria castigado com falta de chuva. E hoje é da mesma forma, só não é necessário mais irmos até Jerusalém, como Jesus falou para a mulher samaritana no poço de Jacó, se não me engano em João capítulo 4. A seguir, Jesus disse: a hora vem e agora é, em que vocês não adorarão nem em Jerusalém no templo e nem no monte, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, independente do lugar que estiver, porque o Pai é espírito e assim importa que o adoremos. Glória a Deus. Então, aquele que não adorar ao Senhor, a primeira consequência que vem é a falta de chuva. E com a falta de chuva tem falta de alimento, tem morte de animais, né? A falta de chuva acarreta em muitas outras coisas: falta de água, falta de energia. Não tiver a chuva, nada vai funcionar bem aqui nesta terra. Então, se você não quer receber este primeiro castigo, a primeira consequência de falta de chuva,
Então adore ao Senhor na beleza da sua santidade. E ele segue falando: e se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então que a palavra não está dizendo que o Senhor iria ferir só os egípcios que não subissem, não. Está dizendo que o Senhor ia ferir os egípcios com a praga que ele ia ferir também as nações. Aleluia. Então, a primeira consequência para quem não adora ao Senhor em espírito e em verdade é a falta de chuva. A segunda, pragas. O Senhor apresentou diante do povo de Israel, no monte Girazim, as bênçãos para aquele que fosse fiel a Deus, que adorasse a Deus em espírito e em verdade, e fosse obediente à sua palavra. E apresentou também no monte Ebal as pragas que viriam sobre aqueles que não obedecessem à palavra do Senhor, ou seja, que não adorasse o Senhor, porque a sua palavra manda a gente adorar a Ele. Então, se a gente adora a Ele, estamos em obediência à sua palavra. Glória a Deus. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então o Senhor sempre está falando todas as nações, todos os povos. Não é só esse castigo aqui, não é só para Israel se não adorar, não é só para os egípcios se não adorar, é todos os povos. Quem não adorar ao Senhor terá consequências e terá castigos da parte de Deus. Naquele dia se gravará sobre a campanha dos cavalos: santidade ao Senhor. Quando nós falamos santidade ao Senhor, já estamos adorando ao Senhor, estamos exaltando a santidade do Senhor, e é isso que Ele quer de nós. E naquele dia estará gravado sobre as campanhas dos cavalos, ou nas campanhas dos cavalos: santidade ao Senhor. Como quando Jesus ia entrando em Jerusalém na sua entrada triunfal, a Bíblia diz que a multidão cantava hosana nas alturas: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então eles estavam adorando ao Senhor, e por isso, aleluia, não faltava chuva em Israel, só na época de Acabe, e por isso as pragas não vinham sobre Israel, mas vinham sobre o Egito, porque não adorava ao Deus verdadeiro, mas adoravam a falsos deuses. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Naquele dia o Senhor diz que santificará tudo. No dia que estiver escrito nas campanhas do cavalo ou dos cavalos: santidade ao Senhor. Neste dia as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Até as panelas o Senhor vai santificar neste dia. Mas para nós sermos santificados também, juntamente, com as coisas da casa do Senhor, temos que ter uma vida de obediência à palavra do Senhor e de adoração a Ele. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, as coisas ficam mais fáceis para nós, porque Deus, Ele habita em meio aos louvores. Glória a Deus. Israel, quando saía para a guerra, ia louvando, e começava a ter terremoto, começava a terra tremer, os inimigos muitas vezes fugiam apavorados, mesmo antes de Israel lutar com eles, por causa do louvor, que Deus se movia através do louvor. Então louve ao Senhor, para que nenhuma dessas pragas ou castigo te alcance, para que naquele dia o Senhor venha te santificar, juntamente com as bacias, com as panelas, com as suas vestes, que naquele dia Ele nos deixará alvo mais do que a neve. Aleluia. Ainda que nós estejamos como escarlate as nossas vestes, Ele nos deixará alvo mais do que a neve.
e nos dará um corpo de glória no dia do arrebatamento. Então guarde essa palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus.